A história pode começar simples assim. Um comerciante quer reformar o estabelecimento e pede um empréstimo ao banco, onde tem conta. A informação é registrada no Banco Central. Todo contrato com valor superior a R$ 2.500, obrigatoriamente tem que estar registrado lá no Banco Central também. As dívidas com bancos nos primeiros 5 meses de 2013 tiveram valor médio de R$ 5.200. Segundo a pesquisa da Serasa Experian, apesar do recuo de 1,1% em relação ao mesmo período do ano passado, o dado é preocupante. E as dificuldades financeiras às vezes aparecem. Alguns empresários podem ficar inadimplentes. Na maioria dos casos, os bancos entram com uma ação judicial cobrando do empresário, por exemplo, R$ 80 mil, sendo que lá no Banco Central a informação é totalmente diferente. O banco informa que a dívida é de apenas R$ 40 mil. Essa diferença entre o valor do banco e o valor que foi registrado no Banco Central é comum, infelizmente, mas é um ponto importante na hora de renegociar a dívida. Então o consumidor vai até o Banco Central, apresenta lá o CNPJ da sua empresa ou o seu CPF e pede o login e a senha para acessar o SCR, que é o Serviço de Informação ao Crédito. Feito isso, o consumidor vai ter acesso ao sistema do Banco Central e ali ele saberá o quanto realmente o banco lançou no sistema do Banco Central o valor da sua dívida. Então, muitas vezes, na maioria dos casos, o banco cobra um valor do consumidor, do empresário, porém lança no Banco Central um valor extremamente menor, cerca de 50%, 60% menor. Que é o valor real, Marcelo, do que esse empresário realmente deve para o banco? Exatamente, vale a informação que está no Banco Central. Então, se o banco informou para o Banco Central que a dívida é 40, a base de negociação é de R$ 40 mil. Dados da Associação Brasileira do Consumidor mostram que cerca de 90% das dívidas cobradas pelos bancos apresentam este tipo de distorção. Feito isso, o consumidor deve procurar o banco, apresentar essa documentação do Banco Central e renegociar como base de negociação esse valor. Caso o banco não aceite, Diógenes, aí o consumidor pode acionar judicialmente, usar do judiciário para fazer valer esse direito dele, porque querendo ou não, quem passou a informação de que a dívida é menor é o próprio banco, não é mesmo? Então não há o porquê se pagar mais por essa dívida. Uma das situações constrangedoras e difícil na vida do empresário é quando ele recebe a visita de um oficial de justiça, cobrando a dívida que ele tem com o banco. Como é que ele deve agir nesse momento, Marcelo? O empresário, Diógenes, ele deve receber o oficial de justiça, ele vai receber aí a intimação, né, do processo. E na intimação do processo, é geralmente aí que o empresário fica apavorado, porque lá vai estar escrito o quê? O empresário tem 3 dias para pagar a dívida ou 15 dias para se defender. Então é aí o momento em que o empresário deve procurar uma assessoria para dar a ele o suporte necessário para resolver o problema. Não adianta entrar em desespero. É buscar as informações corretas e saber negociar essa dívida.